Bom, galera, hoje a gente vai fazer a tier list dos piores trabalhos CLTs de 2026. É lógico que não é só de 2026, né? Esses trabalhos já existem há muito tempo. Então a gente vai falar assim, eu vou falar dentro do que eu sei, do que já me contaram, de pessoas que eu conheço que trabalham na área. Então, assim, ó, se eu tiver falando alguma besteira, já deixa nos comentários aí o que vocês sabem sobre cada profissão e a gente vai trocando ideia e a gente vai chegando num senso comum. Tá bom? Mas vamos nessa. Aqui a gente separou por categorias, né? Pô, desde escravo até o premium, né? Então a gente tem o trabalho escravo, que é aquele trabalho que te paga pouco, você trabalha muito e você não é tratado bem. Aquele o sobreviver, né? Tipo, você tá fazendo aquilo ali só pra sobreviver. Nada mais, fica meio termo ali, ele é quase um trabalho escravo, mas ainda você tem um pouco de dignidade. Temos o trabalho robotizado, são trabalhos que exigem que você fique fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, e parece que você não evolui, parece que você não vai pra lugar nenhum. Você fica ganhando ali aquele salário estagnado, naquela profissão estagnada, você não aprende nada de novo. Então, esse é o robotizado. Tem aquele trabalho que é tranquilo, de vez em quando você tem uma ocorrência, tem um BOzinho ali, você tem alguma coisa que te tira do sério, porém ele é um trabalho tranquilo. Na maioria das vezes, já conheci bastante gente que nesses trabalhos tranquilos conseguem ficar muito tempo. Então, todo mundo conhece alguém que tá num trampo há muito tempo, provavelmente ele se enquadra ali nesse trabalho tranquilo. E tem o CLT Premium, né, galera? Que é aquele trabalho. Todo CLT é difícil, mas o CLT Premium ele tem algumas vantagens. E a gente vai falar sobre isso, sobre essas vantagens nesse vídeo. Vamos lá, galera. Começando aqui pelo atendente de fast food. Esse cara, ele trabalha, caramba, ele sempre fica fazendo a mesma coisa. Normalmente ele é tratado mal pelos clientes, independente se ele estiver fazendo um bom serviço ou um mau serviço. Assim, dependendo do local que ele estiver trabalhando, tem talvez um plano de carreira. Já conheci pessoas que trabalharam em alguns fast foods e lá dentro do fast food tem um plano de carreira. Porém, é bem difícil porque quando você sobe de cargo nesses fast food da vida, você ganha mais responsabilidades. Você não ganha muito mais do que os seus colegas e você vai trabalhar muito mais, entendeu? Tipo, as responsabilidades, se algo der errado, a culpa é sua. Você trabalha muito mais do que seus colegas. Normalmente, você vai realmente trabalhar mais do que seus colegas, porque você vai ter que fazer várias funções, você vai ter que saber fazer várias funções. Como você vai saber se fulano tá fazendo certo? Você vai ter que saber fazer, entendeu? Toda bomba que estourar vai para o seu colo, entendeu? Ah, deu alguma coisa errada, vai estourar no você, entendeu? Então, aqui, cara, eu fico muito entre sobreviver e robotizado, mas eu acho que é sobreviver mesmo. Trabalho CLT é ali o trabalho de fast food é sobrevivência pura ali. E aqui no Brasil, né? Eu não sei como que é lá fora, mas se você trabalha no fast food é porque você realmente tá querendo sobreviver, passar por algum momento. Eu acho que dá talvez pra você ter um plano de carreira ali, mas não é o ideal, cara. Não é o ideal. O próximo aqui é auxiliar de escritório. O auxiliar de escritório, cara, eu acho que fica entre esse robotizado e tranquilo. Por quê? O auxiliar de escritório, ele vai fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Talvez aconteça algo diferente ali, mas ele tem uma condição muito tranquila, porque ele trabalha no escritório, né? Então, talvez tenha ar-condicionado, aguinha fresca ali. Trabalha bem vestido, não precisa se sujar. Então, é um trabalho tranquilo. Ele não precisa ficar muito tempo em pé, ele tem como ficar sentado o dia inteiro se ele quiser, né? Tem alguns auxiliares de escritório que realmente vai ficar o dia inteiro sentado. Então, eu acho que ele tá nesse trabalho aqui tranquilo, galera, porque ele realmente é um trabalho que, assim, de vez em quando vai acontecer alguma coisa, mas no geral é um equilíbrio ali, tipo, não vai destoar muito. É bem linear. Uma questão, talvez não tenha muito espaço para evoluir. Você vai fazer algum trabalho de auxiliar de escritório ali, você vai lidar com algumas questões. E eu acho que o mais correto é tentar trabalhar numa empresa grande, onde tem algum plano de carreira. Agora, se você for auxiliar de escritório de uma empresa pequena, não tem muito para onde para você ir. Tem, tipo, meu Deus, eu vou evoluir, vou chegar num patamar muito top, vou ser dono da empresa, vou ser CEO. Não tem muito objetivo, né? Então eu acho que ele fica nesse patamar de tranquilo, porque apesar de ser tranquilo, tem que se pensar muito bem, porque pode ser que você não evolua. Agora a gente vai falar, cara, de segurança. Segurança, cara, eu fico muito em dúvida. Por quê? Porque todo mundo, meu avô já foi porteiro, meu tio já foi porteiro, meu tio é porteiro de condomínio. Conheço várias pessoas. E normalmente quem é porteiro
quem trabalha com segurança patrimonial, esses caras morrem na profissão, tá? É muito difícil sair, cara. Muito difícil eles querer outra coisa. Porque é um trabalho assim, ó. Meu avô trabalhava como segurança e porteiro, né? Por quê? Ele era controlador de acesso e ao mesmo tempo tinha que fazer ronda de noite, quando a empresa estava fechada. Ele ficava como responsável ali de soltar o cachorro, de prender o cachorro. Na empresa que ele trabalhava tinha uns cachorros lá, tinha um canil, né? Então ele ficava responsável pela parte de segurança e controle de acesso. E eu já fiquei várias vezes lá com meu avô quando era pequeno, que às vezes não tinha com quem ficar, aí me deixavam lá por 1 ou 2 horas e eu ficava vendo ali, escondido ali, né, dentro da portaria, junto com meu avô. Tipo assim, é um trabalho muito tranquilo, cara. É um trabalho muito tranquilo. Não chega a ser robotizado, porque não tem nem, tipo, muito o que fazer. De vez em quando aparece alguma ocorrência, aparece alguma coisa muito diferente. Aí você vai ter que agir, mas olha, pelo que eu conheço, não é todo dia que vai aparecer um negócio muito absurdo, sabe? De vez em quando vai aparecer algo muito absurdo. Por exemplo, eles trabalhavam, meu tio e meu avô e tal, cada um numa empresa, né? Meu avô já teve uma experiência de assalto. Tipo, de madrugada, os caras invadiram lá a empresa, era uma empresa de feijão. Ele ficava tomando conta lá dos escritórios, da fábrica, né, e tal. Os caras roubaram umas pá de coisa, amarraram ele de um jeito totalmente nada a ver, tá ligado? E tipo assim, passou por esse estresse, né? E ainda o dono da empresa chegar lá e ainda desconfiar de ti, né? Você foi humilhado ali e os caras desconfiam de você ainda. Mas em geral, é um trabalho tranquilo. Meu avô trabalhou muitos anos bem de boa, cara, bem de boa. Cumpri o horário certinho, tava lá na hora que tinha que estar, era isso que importava. E o meu tio também já passou por isso. Ele era porteiro num condomínio, controlador de acesso num condomínio, né? Os caras entraram no condomínio, invadiram lá, mesmo esquema. Chegam, humilham a pessoa, batem na pessoa, tomam o que a pessoa tem, depois os caras invadiram o condomínio, ficou uma cota no condomínio. Assim, mas ele trabalhou muitos anos pra acontecer, tipo, isso uma vez, sabe? Então, tem casos e casos. Se você tiver em grandes capitais, é possível que existam mais ocorrências, existam mais casos. Mas se você tá no interior, se você trabalha como controlador de acesso ou segurança no interior de alguma cidade, de algum estado, é bem possível que você tenha uma vida bem tranquila, tá? Você não vai ganhar muito, não tem muito um plano de carreira, você vai ganhar ali uma base, uma média, né? Eu acredito que é um trampo bem tranquilo, pelo que eu já ouvi falar e pelo que eu já vi. Vamos pro atendente de telemarketing, galera. O atendente de telemarketing, cara, tipo assim, de verdade, que eu já escutei de atendente de telemarketing fica entre sobreviver e escravo. Acho que tá no escravo, cara. Sabe por quê? Porque o atendente de telemarketing tá fechado ali, em um lugar onde não tem público. Então, o que acontece ali, fica ali, cara. Você tá entendendo? Se os caras quiserem dar uma mijada em você ali, tipo, os caras que dão uma humilhada em você ali, não tem, tipo, o público vendo, não tem nada disso, sabe? Quando você tá num ambiente onde você trabalha com público, onde tem pessoas entrando e saindo, os seus superiores, eles vão pensar mais de uma vez a forma com que eles vão comunicar a você, a forma como eles vão falar com você, porque tem pessoas vendo, pega mal você fazer isso assim, sabe, em público. Agora, na questão do telemarketing, cara, é uma pressão do caramba. Quem que atende telefone hoje em dia, velho? Quando atende, você é humilhado pelo chefe, é humilhado pelas pessoas para quem você tá ligando, que você tá trabalhando, você tem que fazer aquilo, os caras te dão uma tarefa, te dão uma lista de telefone e falam, ó, essas pessoas aqui você vai ter que ligar, ou você vai ter que cobrar, ou você vai ter que vender. É basicamente isso. E pelo que eu já conheci algumas pessoas, né? Um relato de um dos caras, eu não sei se é verdade, mas ele me disse que atendente de telemarketing aposenta mais cedo pelo estresse. Eu não sei se isso é verdade, depois eu até vou dar uma pesquisada, mas se vocês souberem, deixem aqui nos comentários. Realmente aposenta mais cedo? E outra, ele falou que ele saiu desse trabalho porque ele entrou em depressão. Ele realmente entrou em depressão. Porque pensa assim, ó, eu acredito muito que palavras têm poder e o que você fala reverbera e aquilo ali te traz algum tipo de energia. E a todo momento você tá sendo cobrado, aquela pressão, você tá ali naquele ambiente fechado, isolado, sentado na frente do computador, fazendo ligações. Quando as pessoas te atendem, elas acabam com você de alguma forma, né? Então, eu acho que é um trabalho muito pesado. E não ganha bem, tá, galera? É tipo um trabalho escravo mesmo. Ser humilhado de todos os jeitos pelo chefe, pelo cliente, por todo mundo e não ganha bem. Eu caberia ali no trabalho escravo mesmo. Não tem outra opção para esse atendente de telemarketing. Agora vamos falar um pouco do técnico de segurança do trabalho. Cara, isso daqui eu tenho um caso recente, que o meu irmão trabalhava como soldador, né?
em uma firma e tinha um cara lá que ele é até apelidado de Pelé, né? O cara, ele manjava muito de solda. O cara trabalhava mais 10 anos na firma. Nunca tinha sofrido um acidente, nem nada do tipo. E apareceu lá eles contrataram, né, uma nova técnica de segurança do trabalho. Cara, e essa técnica aí acabou com a empresa, velho. Porque ficava achando pelo em ovo. A mulher ficava achando pelo em ovo, ficava querendo dar trabalho pros caras. E os caras começaram a sair. Esse maluco que tava há 10 anos lá, o Pelé que tava há 10 anos lá, quis sair por causa do técnico de segurança do trabalho. A gente sabe que realmente é importante, né? Tá com EPI ali, tudo certinho. Mas os caras já faziam um bom trabalho, sabe? Tava querendo mostrar serviço e tal. Mas em geral, o técnico de segurança do trabalho, cara, tem que fazer um curso técnico pra você ser um técnico de segurança do trabalho, né? Ele acha que fica entre aqui, não sei se é tão tranquilo, cara. Eu não botaria ele no tranquilo, eu acho. Ou robotizado, né? Ele vai falar sempre sobre as mesmas coisas. É uma repetição, né? Porque, por exemplo, você fala, não pode andar sem o capacete aqui na fábrica. Sempre vai aparecer alguém sem o capacete. Você sempre vai ter que ficar repetindo as mesmas coisas, os mesmos cara, entendeu? É difícil você fazer as pessoas entenderem algumas coisas, sabe? Eu acho que não ganha tão bem assim pela responsabilidade, porque se acontecer alguma coisa com as pessoas que estão lá, a responsabilidade é do técnico de segurança do trabalho, né? Pô, a pessoa se acidentou, de quem que é a culpa? É do cara que estava responsável por todo mundo estar usando o equipamento, né? Aí as pessoas não foram responsáveis, não usaram, a pessoa sofreu um acidente, a culpa é do técnico de segurança do trabalho. Então, eu não sei se ganha tão bem pela responsabilidade, né? Não sendo uma pessoa que fica procurando pelo em ovo, né? Eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande e ganha muito pouco e é bem robotizado. Tem que ficar falando sempre sobre as mesmas coisas. Não sei muito pra onde pode evoluir. Agora vamos falar, galera, do mecânico. O mecânico de manutenção, tá? Mas assim, ó, eu vou falar do mecânico CLT, tá? Porque isso depende muito. O mecânico CLT, cara, eu não sei se ele ganha tão bem assim, tá? Depende muito do lugar que você está trabalhando, entendeu? E depende muito também com qual é o seu serviço em específico. É mecânico de manutenção de automóveis? É moto? É de máquinas em específico? Então vai depender muito. É bem abrangente essa questão do mecânico. O meu pai é eletricista de automóveis. Meu pai sempre ganhou muito bem, sabe? Mas ele trabalhou sempre CLT, de vez em quando, entre um trabalho e outro, assim, quando ele saía até arrumar outro trabalho, ele fazia bico, sempre tinha serviço. Aí ele já trabalhou para oficinas pequenas, né, tipo, em parceria, você faz a parte mecânica, eu faço a parte elétrica. E eu nunca vi, tipo, um mecânico passar fome, vou ser bem sincero. Eu acho que quando você trabalha por conta, é um trabalho bem tranquilo. Agora, quando você trabalha numa firma ou algo assim, eu acho que é um trabalho bem robotizado, porque eu acho que sempre chega os mesmos serviços, sabe? Os serviços que vão mais ter. Por exemplo, você vai numa oficina de moto. O serviço que mais vai ter lá é trocar relação, trocar óleo, entendeu? De vez em quando aparece um BOzão, alguém explodiu o motor, quebrou alguma peça bem específica. Aí eu acho que vai ter um mecânico só pra fazer esses BO, porque é um BO que demora, né? Mas em geral, os outros mecânicos, os que precisam entregar a demanda, eles vão ficar fazendo sempre a mesma coisa. É só sempre tocando essas peças de desgaste, sabe? Peças que vão desgastando. Troca um pneu, troca uma relação, troca um óleo, faz uma revisão e tal. Então, eu acho que é um trabalho bem robotizado. Você não vai ganhar mal, tá? Normalmente o mecânico ele tem um salário um pouco maior, porque você tem que ter uma certa experiência, porém não é grandes coisas, tipo, fica numa média ali, tá? Em geral, o mecânico ele não vai ganhar muito dinheiro, mas também não vai ganhar muito pouco. E eu acredito que não tem muito pra onde você crescer, sabe? No máximo você vai ser o chefe dos mecânicos. E talvez o chefe dos mecânicos vai ter alguma habilidade a mais, que os BOs mais fodas vão ser pra ele, ou ele vai ter que orientar a galera pra fazer o serviço. É basicamente isso. Vamos lá, galera, para atendente de banco. Cara, eu acho que atendente de banco fica entre tranquilo, tá? E premium. Não, eu fico em dúvida a respeito disso, porque tem uma puta pressão de vender, tá? Se você tá numa posição no banco, porque o banco ele tem que vender, ele tem que agregar clientes na carteira do banco, ele tem que vender de alguma forma e muitas vezes até embutindo serviços ali, né?
Então, eu não sei porque a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham em banco, essas pessoas estão há muito tempo trabalhando em banco. Então, se fosse tão ruim assim, não tinha tanta gente há tanto tempo trabalhando em banco, sabe? Muito difícil ver uma pessoa que tá lá no banco sair. Então, eu acho que depende muito do cargo que você tem dentro do banco. Eu acho que, por exemplo, lá na loja, a gente tem um cargo lá na loja que eu trabalho, bem específico, que cuida só de papelada, e não tem muita cobrança, não tem muita meta, sabe? É um cargo assim, ó, tô com esse BO aqui, abre esse chamado, sabe? Ou cuida da tesouraria, conta dinheiro, faz fechamento, entendeu? Então não tem muita meta, não tem muito desafio. É um salário ok, a pessoa tem uma rotina tranquila, não é tão estressante, porque ela vai, faz o serviço dela e vai embora, entendeu? E eu acredito que não trabalha tanto assim, entendeu? Tipo, é um trabalho bem tranquilo, assim. Trabalha no ar-condicionado, né? Então eu vou colocar aqui no Premium, mas fica entre tranquilo e Premium, tá, galera? Porque depende muito do cargo que você tem no banco. Então, se você tiver o cargo ali de ficar sentadinho na mesa ali, tendo que ficar vendendo serviços ou ligando para as pessoas, pode ser que seja um trabalho um pouco mais estressante. Mas não deixa de ser premium, que você trabalha limpinho, trabalha embaixo do ar-condicionado. Quem trabalha em banco normalmente não ganha tão pouco assim, ganha um salário legal, ok. Então eu acho que fica ali no premium, ali perto entre tranquilo e premium, tá? Agora, galera, vamos falar um pouco sobre auxiliar de serviços gerais, tá? Vamos lá. Auxiliar de serviços gerais, galera, tá entre escravo e sobreviver, de verdade. Fico com dó, cara. Minha avó sempre foi a tia da limpeza, tá? Sempre foi auxiliar de serviços gerais. E assim, as pessoas sempre trataram ela muito bem, tá? Porque ela sempre fez bastante amigos nos locais que ela trabalhou. E as pessoas sempre trataram ela muito bem, assim, mas eu sinto que minha avó trabalhava muito e ganhava muito pouco, entendeu? Então eu acho que fica aqui quase um trabalho escravo, cara. Porque, ó, a gente vê ali na loja que a gente trabalha, tem as auxiliares de serviços gerais. E elas têm pouca experiência de trabalho, assim, né? Eu digo, elas são bem simples. E até às vezes é difícil de explicar algumas coisas mais complexas, porque elas não tiveram muitas oportunidades, sabe? Elas não tiveram tantas oportunidades. Eu sinto isso, eu sinto que minha avó não teve tanta oportunidade. O sonho da minha avó era ter trabalhado numa empresa, com uniforme bonitinho, sabe? Minha avó já trabalhou em empresas, porém como auxiliar de serviços gerais. Então, tava sempre ali varrendo o chão, passando um pano, fazendo um café. Então, assim, ela sonhava com coisas que ela não teve oportunidade. E eu sempre tentei ajudar minha avó de todas as formas, né? E eu vejo que é um trabalho, cara, que paga muito pouco, você trabalha muito, exige muito fisicamente. Principalmente, né, das senhorinhas. E eu não sei se é reconhecido da melhor forma, sabe? Eu acho que a gente não reconhece as pessoas de serviços gerais da forma que elas deveriam ser conhecidas. Porque elas mantêm o ambiente limpo, sabe? Um ambiente que dá pra gente viver, sabe? Então eu acho que o reconhecimento deveria ser maior para essas pessoas. Vamos falar de recepcionista, galera. A recepcionista, ela fica aqui entre trabalho robotizado, tá? Porque a pessoa sempre vai fazer a mesma coisa, não vai ganhar muito e não tem muito ponto de crescer. Ou você trabalha como recepcionista e já tá fazendo alguma outra coisa da sua vida, você tá estudando para alguma coisa maior, tá guardando dinheiro para algum projeto, ou você não vai sair daquilo ali, entendeu? Sua experiência vai ser atender telefone, talvez mexer num Excel da vida, marcar reuniões, alguma coisa assim. Não tem muito o que fazer ali sendo recepcionista, vai receber as pessoas, né? Então, sim, eu acho que é muito robotizado, sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, acho que fica aí. Vendedor de loja. Vendedor de loja, eu sei muito bem como funciona. E eu acho, cara, que fica aqui entre sobreviver. Entre sobreviver e robotizado. Por quê? O vendedor de loja, principalmente de shopping, não ganha mal, tá, galera? Conheço pessoas que ganham 6, 7, 8, 9, 10 mil trabalhando no shopping, tá? Existe. Porém, a maioria das pessoas que estão trabalhando no shopping gastam muito no shopping. Ou se não gastam no shopping, elas ganham muito dinheiro e elas gastam muito dinheiro. Então elas estão ali só para sobreviver, cara. E você não agrega experiência nenhuma trabalhando no shopping, tá? Você vai ser um bom vendedor, talvez você consiga um emprego em uma outra loja, porque têm no seu currículo que você já foi um bom vendedor nessa loja. Talvez você consiga um trabalho muito bom sendo vendedor em outra loja. Mas
se você montar um currículo e tentar arrumar numa outra área, é muito difícil, cara, você conseguir arrumar um trabalho. Quem trabalha em shopping é muito difícil. Você vai ficar procurando trabalho, as pessoas vão falar que você não tem experiência, porque você gastou 10 anos da sua vida trabalhando em shopping porque dava dinheiro. Você não tem currículo, basicamente, entendeu? Então você vai ter que, quando você começa a trabalhar em shopping, você tem que ter um plano muito bom, você tem que estar estudando pra alguma coisa, você tem que estar guardando dinheiro pra um projeto muito bom, entendeu? Ou você vai trabalhar o resto da sua vida em shopping. Então, eu acho que fica ali entre sobreviver, cara, porque as pessoas que estão trabalhando no shopping estão só sobrevivendo. É um dia após o outro. Agora, técnico de informática. Cara, eu acho que técnico de informática fica aqui em tranquilo, tá? Por quê? Conheço bastante técnico de informática que realmente trabalha com isso há muito tempo. Mas a maioria não fica trabalhando CLT muito tempo, né? A maioria que eu conheci, os caras começaram a prestar serviço por conta, né? Como PJ, ou abrir a própria loja, prestadora de serviços. Eu não sei se compensa mais, mas eu já vi muita gente fazer isso. Agora, você trabalhar numa empresa sendo técnico de informática, basicamente hoje a gente tem o TI, né? E tem o técnico de informática. A gente tem que dividir em duas partes. Tem a pessoa que cuida de software e tem a pessoa que cuida do hardware. E eles têm que saber um pouquinho de cada, mas tem os seus focos, né? Lá na minha loja a gente trabalha com muito computador. E vira e mexe quando algum computador dá pau e a gente não consegue arrumar, a gente chama o técnico. O técnico vai lá, ele vai ter que ir lá com a mochilinha nas costas, com todas as ferramentas dele, entendeu? E ele vai perder um tempo lá. E daí ele ganha por máquina que ele consertar. Então, assim, pelo que o cara me mostrou, ele tava tirando uns 5 mil mais ou menos, 6 mil. Porém, tem os gastos dele, né? As ferramentas são dele. Ele tem a própria moto, tal, depende. Se você for de moto, você vai ter um gasto menor. Se for de carro, você vai ter um gasto maior. Depende muito. A empresa que é terceirizada lá da minha loja, trabalha nesse formato, né? Tem empresas que fornecem a locomoção para o cara ir de um lugar para o outro. E tem também que você pode ser técnico de informática interno, né? Você trabalhar só na empresa. E tem os equipamentos da empresa, você vai ficar ali tomando conta da manutenção desses equipamentos. Então, eu acho assim que fica um trabalho tranquilo. Não é um trabalho tão estressante, porque normalmente as pessoas que trabalham com isso gostam, cara. Não conheço ninguém que é técnico de informática que odeia esse trabalho. Normalmente as pessoas gostam. E, assim, não ganha tão mal, entendeu? Não ganha tão mal. E todo mundo que eu conheço que começou a vida sendo técnico de informática não faz outra coisa, cara. Ela vai ser técnico de informática até morrer. No máximo ali ela vai evoluir, vai agregar mais serviços, mas nunca vi ninguém sair assim da profissão. Desde que entrou, fica e é lógico que existem exceções, mas no geral a pessoa fica muito tempo nessa profissão, tá? Analista de TI. Cara, essa analista de TI eu vou colocar no premium. Sabe por quê? Porque hoje o mercado, ele já tá meio que decaindo, né? Não decaindo assim, pô, tem muito trabalho ainda. Porém, o meu primo é analista de TI, né? Meu primo, ele se formou quase na mesma época que eu comecei a fazer a faculdade, ele entrou, né? Ele se formou e eu saí da faculdade, porque eu não me adaptei, né? O curso que eu tava fazendo não era um curso tão legal assim. E eu não sabia desse negócio de TI, cara. Cidade pequenas, nunca imaginei que eu poderia mexer com isso, apesar de eu gostar de computadores. E o meu primo, ele meio que se formou ali numa faculdade que nem tem tanto nome. Ele teve que se dedicar bastante, né? Teve bastante suporte, teve que se dedicar bastante. Ele terminou como primeiro da sala. O professor virou super amigo dele. Ele saiu da faculdade. O professor dele arrumou um trabalho no Serasa. Vai ele ganhar 12 pau por mês. Nunca tinha trabalhado na vida. Você tá entendendo? Então, eu não conheço a tua profissão, assim, tirando um médico, sabe? Eu não conheço a tua profissão que você sai já ganhando 12 pau, sabe? Você tem que ser bom. E eu acho que ele tava no momento certo ali. Foi meados de 2016, 2017. Não sei se isso acontece ainda, tá, cara? Eu acho que isso não acontece mais. Talvez alguns casos exceção. Mas daí de lá ele não se adaptou a morar na cidade grande, em São Paulo. Ele foi pra uma cidade menor, pro interior de São Paulo. Arrumou um trabalho que pagava 8. Com um tempo lá, depois começou a prestar serviço pra Califórnia. E esse meu primo aí já ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. E ele trabalha home office, cara. O cara não tem preocupação em se arrumar, não tem preocupação nem pentear o cabelo, entendeu? O cara acorda, faz o trampo dele, cumpre lá a jornada dele, né? E tem uma vida muito tranquila, sabe? Eu acho que não tem como. E ele gosta, entendeu? Se você não gosta, talvez não seja tão bom assim. Mas a questão é que ele gosta. É muito premium esse trabalho pra quem gosta.
Agora vamos falar sobre eletricista industrial, tá? Aqui pode ser eletricista industrial, pode ser também eletricista de automóveis, de moto, não importa. Eletricista em geral, vamos falar dessa forma. Cara, se você trabalhar numa empresa, você não vai ganhar tão mal. Eu já vi casos de pessoas que ganham até 7 mil reais sendo eletricista, tá? Não é um trabalho que você carrega muito peso. Não é um trabalho que você carrega muito peso. Você vai fazer uma parte muito técnica ali, é mais conhecimento mesmo. Porém, é um trabalho bem arriscado, cara. Trabalho bem arriscado e se tomar uma descarga elétrica, sei lá, sofrer um acidente de trabalho assim, é difícil trabalhar com eletricidade. O meu pai é eletricista de automóveis, mas meu pai é muito safo, sabe? Tipo, e tem um conhecimento muito, assim, ele olha pra uma coisa e ele já sabe mais ou menos onde tá o defeito. Ele é eletricista de automóveis, mas esse cara, esse meu pai conserta de tudo. Tive ele consertar TV, celular, computador. Onde esse cara bota a mão, ele arruma, entendeu? Elétrica de casa. Então, ele é um cara desenrolado. Assim, é um trabalho tranquilo porque eu vejo o meu pai, ele já tá há anos, meu pai tem mais de 50 anos. Ele não tá tão desgastado do que a maioria das pessoas que fizeram trabalhos muito mais pesados. E ele presta um serviço assim, se ele fizer um bico é 200, 300, 400 reais, entendeu? Então paga bem e você nunca vai ficar sem serviço. Ah, você foi eletricista industrial, você foi mandado embora, você vai ter serviço pro resto da sua vida, entendeu? Alguém vai precisar do seu serviço. Você pode fazer vários tipos de bico. Com o seu currículo, você arruma trabalho em outros locais. Então, eu acho que é um trabalho tranquilo e que normalmente quem é eletricista vai morrer sendo eletricista. Os amigos do meu pai, tudo eletricista, tudo morreu sendo eletricista. Os que estão vivos ainda é eletricista até hoje. Os que já foram dessa pra melhor, não fizeram outra coisa da vida a não ser elétrica. Só foram eletricista a vida inteira. Então, assim, é um trabalho tranquilo. Você não ganha mal, porém é um trabalho meio perigoso, tá? Então, assim, tem que saber fazer o negócio. Vamos lá, assistente administrativo. Assistente administrativo é quase um auxiliar ali de escritório. Mais ou menos, são profissões bem parecidas, tá? Agora, é como se fosse uma promoção, sabe? Você é auxiliar de escritório e daí você passa para um assistente administrativo. Eu acho que fica entre aqui também o trabalho robotizado e tranquilo. Vou colocar no mesmo patamar, tá? Porque basicamente eles não vão fazer coisas muito diferentes, tá? Se você for contratado para auxiliar de escritório, vai ter lá o auxiliar administrativo, vocês vão trocar serviço, entendeu? Então, isso vai acontecer. Vamos falar de um trabalho mais pesado aqui. Garçom CLT, cara. Se ser garçom, fazer bico de garçom, ser frila, já é foda, culpa o palavreado, imagina ser CLT, cara. A minha irmã saiu de um trabalho recentemente que ela era garçom. Minha irmã é muito inteligente, tem muito talento, tava nesse trabalho só pra arrecadar uma grana, né? Apesar do talento que as pessoas têm, é bem difícil a gente se encaixar na profissão que a gente realmente quer. Então, assim, ó, eu já trabalhei como garçom, tá? E não é fácil, cara. É basicamente trabalho escravo. Ó, quando eu trabalhava de Uber, eu fazia a viagem lá de madrugada. A maioria das vezes eu trabalhava de madrugada. E eu sempre buscava os caras, os garçons, que estavam indo embora. Em vez de ir pra casa, esses caras queriam passar em boca, pegar droga, sabe? Antes de ir pra casa. E sempre foi assim, cara. Tem um lugar lá que eu sempre passava e buscava esses caras. E eu até parei de passar por lá, porque toda vez era a mesma coisa. O cara entrava no carro, o cara queria passar na biqueira, pegar droga antes de ir pra casa. O cara trabalhou a noite inteira e ia gastar todo o dinheiro dele com droga. O cara é humilhado no serviço, sabe? É uma ilusão que você ganha bastante, tá? Que você ganha 10% da mesa. Então, você ganha um salário mínimo, às vezes menos. Dependendo do lugar, é menos do que o salário mínimo. Aí você ganha 10% do que consome na mesa. Aí você fica lá, que nem um escravo do cara. O cara te chama. Tem alguns caras que vão ser legais. Tem algumas pessoas que são muito babaca, velho. Muito babaca. O que eu já vi de cara babaca tratando o garçom como lixo não tá escrito. Então, é um trabalho bem difícil, cara. A maioria das pessoas que estão nesse trabalho aí estão em depressão, estão no mundo das drogas. Os caras tá difícil. Os caras não tá bem, velho. Não tá bem. Se você estiver fazendo esse trampo, fica um tempo fazendo esse trampo, tá? E junta uma grana, estuda, faz alguma coisa e mete o pé, cara. Você não evolui muito, cara. Você não evolui. É só pra juntar dinheiro mesmo. Não tem muito ponto de você subir. Você vai virar gerente do restaurante? Normalmente, não tem muitos cargos assim no restaurante. Vamos falar aqui agora do ajudante pedreiro. Cara, ajudante pedreiro fica aqui em sobreviver. Porque quando você é o pedreiro, você ganha bem. O ajudante pedreiro não ganha tão bem. Ele vai fazer mais esforço que o pedreiro
pode acabar se machucando, se lesionando. Sim, tem bastante trabalho. Eu acho que se o cara procurar, ele acha trabalho. Porém, você tem que pensar em evoluir. É assim, é que nem trabalhar em shopping, que nem ser vendedor de loja. Você vai ganhar uma grana boa, mas se você não se preparar, a idade chega, você tá entendendo? Você tem que trabalhar como ajudante pedreiro para aprender a ser um pedreiro e começar a fazer suas obras. Aí sim você vai estar no caminho certo, porque daí você vai contratar os seus ajudantes pedreiro. Agora você querer ser ajudante pedreiro pro resto da sua vida, não vai dar certo. É um trabalho que exige muito fisicamente. Você vai ganhar ali um dinheiro razoável e não tem muito para onde você subir. Ou você se torna o pedreiro, ou você vai ser sempre auxiliar de pedreiro, tá? Então é de se pensar. O auxiliar de produção industrial. Cara, o auxiliar de produção industrial fica aqui entre sobreviver e robotizado, tá? Eu acho que é mais entre sobreviver, mas eu vou colocar robotizado porque, diferente do pedreiro, ele ganha razoavelmente, ele não ganha tão bem quanto o pedreiro. Porém, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, tem participação de lucro, tem alguns outros benefícios muito bons. Então, é um trabalho assim, cara, que você vai ficar de pé muito tempo, você vai ficar fazendo o mesmo serviço durante 8 horas ou mais. Tem lugar que você vai fazer turno de 10, de 12 horas, fazendo a mesma coisa, cara. Cara, eu não consigo ficar na mesma posição, não consigo ficar fazendo a mesma coisa. Eu não daria certo para trabalhar em auxiliar de produção, cara. Assim, vai ficar de pé, vai ganhar razoável, beleza. Vai ficar fazendo a mesma coisa sempre por trabalhar em um ambiente fechado. É aquilo que eu falei. Parece que os superiores, eles se sentem na liberdade de, tipo, te humilhar mais, entendeu? Então, você vai ter que ficar pedindo pra ir no banheiro, cara. Vai ter que ficar pedindo pra ir no banheiro, porque você vai sair da produção, vai ter que ou pausar, alguém vai ter que te cobrir pra você ir no banheiro. Pra você dar um mijão. Tá entendendo? Você vai ter que, pra você ir ali no banheiro, você vai ter que ficar pedindo permissão. Pra tudo que você for fazer, você vai ter que ficar pedindo permissão. E normalmente, os supervisores ali, eles são meio assim chato, cara. Eles são bem chatos. Eles não são nem um pouco humanitários, sabe? A maioria das vezes. Cara, aqui a gente vai falar agora do operador de caixa de supermercado. Esse daqui é escravo, mano. Escravo, não tem o que falar. Nossa, não tem o que falar. Eu já fui repositor de supermercado. E eu sei que eu fui escravo ali. Sabe por quê? Porque é um trabalho que não paga bem, não tem pra onde você crescer. Você é humilhado por cliente todo dia. Aparece um imbecil pra te humilhar. Não, imbecil. Pessoa com menos inteligência que você, que ganha menos que você. Você tá entendendo? De verdade, quem é operador de caixa já ganha pouco. Aí chega um infeliz que ganha menos que você. Não que dinheiro diga alguma coisa, mas uma pessoa que tem menos capacidade intelectual e física que você. E ela te vê no direito de te humilhar. É um absurdo. É um absurdo. Ser operador de caixa de supermercado é um absurdo. Todo dia é uma chicotada diferente. O que você vai ser no mercado? Você vai ser gerente? O gerente no mercado ganha pouco. Só toma mijada do superior. O gerente do supermercado não tem um dia de paz. Tem que cuidar de um baita de um mercado, ganha pouco pra isso, pela responsabilidade que ele tem. Ainda tem que lidar com um monte de situação. Não tem pra onde crescer. Se você é caixa de supermercado, começa já a pensar em alguma outra coisa, cara. Não morra sendo caixa de supermercado, por favor. Agora, aqui também, ser repositor de mercado, olha, a minha experiência não foi boa. Além de ter cuidado de corredor, tá? Vou cuidar do meu corredor, vou cuidar da limpeza, porque no mercado que eu trabalhava eu tinha que cuidar da limpeza, então eu tinha que passar o pano no meu corredor, eu tinha que tirar o pó de todos os produtos, verificar a questão do vencimento de todos os produtos, tinha que receber caminhão, não quero falar marca aqui, né? Chegou o caminhão lá de refrigerante, chegou o caminhão de leite. Aí você tem que pegar, não tem espaço para você colocar, não tem um lugar específico para você colocar. Aí você tem que colocar em cima das gôndolas. Aí fica um ali embaixo e o outro sobe lá em cima da gôndola sem segurança nenhuma e fica arremessando esse refrigerante para você lá. E você tem que ficar fazendo uma estrutura lá. O meu irmão também já foi repositor. Ele até tava fazendo tipo uma pilha assim de cerveja e a pilha começou a desmoronar. Sorte que ele veio desmoronando junto assim bem devagar e não se machucou. Mas é bem trabalho escravo, cara. Eu já espalhei pedra com pá no fundo do mercado porque o dono queria ladrilhar o fundo. Então não tem como, cara. É trabalho escravo, ganha pouco, é salário mínimo mesmo, seco ali. Não tem pra onde crescer e é humilhado também. Tudo é culpa sua. Agora vamos pro auxiliar de logística. Cara, auxiliar de logística ali também é bem apagado, cara. Eu acho que é só pra sobreviver mesmo, cara. Não tem muito pra onde ir. Auxiliar de logística ali, você vai fazer um curso, talvez, uma faculdade. Você tem que se especializar bastante. Hoje em dia deve estar em alta, né? Não sei se eu deixo aqui em sobreviver ou robotizado. Sabe por que tem alta? Porque hoje em dia tem muito estoque de compra online. Já acho que Mercado Livre, Shopee, AliExpress, tem que ter galpão enorme, tem que ter ali
o armazenamento correto, tem que bipar todos os produtos da forma certa. Fica aqui entre sobreviver e robotizado, cara, porque realmente é um trabalho que eu acho muito difícil você crescer, evoluir ali, né? Tem um amigo que tá trabalhando no Mercado Livre e não ganha tão bem assim. Você vai subindo os cargos lá, sabe? Mas como auxiliar de logística, você não vai chegar muito longe. Você vai ter que evoluir para uma outra carreira. Esse meu amigo entrou como auxiliar de logística ali, ele vai fazer um pouquinho de tudo na questão logística, mas o objetivo dele, ele tá fazendo uma faculdade de TI e ele quer trabalhar no TI do Mercado Livre. Então é totalmente diferente ali a condição dele, né? Ele não espera ficar nessa profissão por muito tempo. Eu acho que é bem robotizado essa profissão. Galera, eu acho que é isso. Essa é a minha opinião, é a minha experiência, né? Se vocês tiverem uma experiência, uma opinião diferente, deixa nos comentários. Vamos trocar ideia sobre isso. É sempre bom a gente trocar conhecimento, né? Eu também quero aprender mais sobre as profissões e entender melhor como cada uma funciona. Trabalhar CLT, cara, assim, tem certos benefícios, mas eu acho que todo mundo devia pensar um pouco além, sabe? Não que todo mundo vai ser empreendedor, não quero dizer isso, mas começa a pensar em trabalhos CLTs que realmente vão ter futuro, tá? Eu não coloquei aqui alguns trabalhos porque eu escolhi os trabalhos que eu já tive experiência e que eu conheço pessoas que têm experiência na área, baseando-se nos piores trabalhos. Aqui não tem nenhum muito top, entendeu? Tirando ali os premium, você vê, é só dois, entendeu? Que eu coloquei ali no premium. E olhe lá ainda, depende muito. TI também é estressante, trabalhar no banco também é estressante. Então aqui são realmente os piores trabalhos e que não tem tanto futuro assim. Você não vê, tipo, uma carreira tão próspera, ganhar tanto dinheiro assim, entendeu? Alguns ali dá pra viver uma vida tranquila. Então, essa é a minha visão. Deixem aí nos comentários se eu falei alguma besteira. Vamos trocar essa ideia. Valeu? Até mais, galera. Até a próxima.